Grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro. A 30ª rodada tá rolando com jogos já realizados nesse domingo. Ainda tem outras partidas para encerrar esse dia 29 de outubro pela Série A, 30ª rodada. Vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e não deixe de participar. A rodada começou no sábado com o Grêmio, num jogaço, batendo o América Mineiro por 4-3, jogo de 3 viradas. O América começou na frente, o Grêmio virou, depois o América desvirou e terminou com a vitória do Grêmio por 4-3, mais um grande jogo do América. Ele joga muito bem, mas não consegue vencer, e outro jogo cheio de gols aí pro time do Grêmio. O Palmeiras venceu a terceira seguida, bateu o Bahia por 1-0 e volta sim a sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. Por que não? Tá 6 pontos atrás do Botafogo, vai secar o fogão nesse domingo. O Atlético Mineiro bateu o Fluminense por 2-0 com 2 gols do Paulinho, um dos principais goleadores do campeonato. O Atlético muito bem na parada, finalmente vai dormir, vai terminar uma rodada no G6 do Brasileirão, na faixa de classificação da Libertadores. E nesse domingo tivemos um duelo de 6 pontos, Goiás e Vasco da Gama empataram por 1-1, Goiás empatou no finzinho com o gol do Matheus Babi de cabeça, e o Verratti, o goleador também do Vasco da Gama, meteu o gol já no segundo tempo, 1-1. O Atlético Paranaense perdeu uma boa oportunidade de terminar a rodada no G4, se tivesse vencido seria o 4º colocado, mas só empatou com o São Paulo, inclusive ficando de fora do G6, é só o 7º agora. A rodada tem complemento na Neoquímica Arena, 18h30, Corinthians e Santos, o duelo importante também da parte de baixo, Internacional e Curitiba. 8 da noite no Newton Santos tem Botafogo e Cuiabá. A rodada teria complemento, aliás vai ter complemento, mas só no final de novembro e não nesse fim de semana. Fortaleza e Cruzeiro foi adiado, Fortaleza jogou pela final da Copa Sul-Americana nesse fim de semana, inclusive perdeu o título para LDU. A expectativa aí do jogo entre Flamengo e Red Bull Bragantino só no dia 23 de novembro. Bora para a classificação da Série A, 30ª rodada rolando. O Botafogo lidera com 59 pontos, Botafogo com 2 jogos a menos, né? O jogo foi adiado contra o Fortaleza e o jogo também contra o Cuiabá, 2 jogos a menos em relação ao Palmeiras, por exemplo, que é o vice-líder com 53. O Palmeiras, em caso de derrota do Botafogo, volta as suas ações para o Campeonato Brasileiro, volta a ter esperança para quem sabe buscar o Botafogo e disputar o título até o fim. 6 pontos nesse momento, Palmeiras com 53, depois de 3 vitórias seguidas, lembrando que o Botafogo ainda joga no domingo contra o Cuiabá. Terceiro, Red Bull Bragantino tem 52, Red Bull não joga nesse final de semana, jogaria contra o Flamengo, mas o jogo foi adiado para o final do mês, portanto não consegue se aproximar aí do Botafogo mais, né, nessa rodada, ou melhor, nesse fim de semana. 4º colocado, o Grêmio com 50 pontos, o Grêmio termina essa rodada, ou melhor, termina o fim de semana no G4, até porque o Flamengo não jogou por essa rodada, mas nesse fim de semana, nesse último fim de semana de outubro, o Grêmio termina no G4 com 50 pontos. Também tem 50 o Flamengo em 5º lugar, com uma vitória a menos. 6º lugar, o Atlético Mineiro, esse sim termina a rodada com 49 pontos, quem poderia ameaçá-lo nessa posição seria o Atlético Paranaense, que só empatou com o São Paulo. Aliás, o Atlético, se vencesse o São Paulo, terminaria a rodada em 4º lugar dentro do G4. Com o empate, acabou de fora não só do G4, como do G6 também, perdendo a posição para o Atlético Mineiro. Os dois têm 49, mas o Furacão tem uma vitória a menos do que o Galo. 8º lugar para o Fluminense com 45 pontos, mais uma derrota, vem cheio de derrotas aí nas últimas rodadas do campeonato, embora tenha vencido no meio de semana o Goiás. O Fluminense pensando única e exclusivamente na Libertadores da América, no dia 4 de novembro, final contra o Boca Juniors. Fluminense podendo faturar esse título inédito da Libertadores. 9º lugar, o Fortaleza, 42 pontos, que vai ter que lidar com o baque agora desse vice-campeonato, né, da Copa Sul-Americana. Tá com 2 jogos a menos, os seus 2 jogos foram adiados, do meio de semana contra o Botafogo e do fim de semana contra o Cruzeiro. Então, na reta final do ano, ele vai ter 2 jogos aí pela frente. 10º lugar, o São Paulo com 39, 11º, o Internacional tem 38, 12º, o Cuiabá tá com 37, 13º, o Cruzeiro, 37. 14º, o Corinthians está com 36, jogo muito importante contra o Santos. 15º, Bahia, 34, 16º, o Santos, 32. Estão dentro da zona de rebaixamento Goiás e Vasco da Gama, os dois que se enfrentaram no domingo e só empataram 1-1 lá na Serrinha. Goiás está com 32, Vasco da Gama está com 31. 19º lugar, o Curitiba tem 20 e o lanterna do Campeonato Brasileiro é o América Mineiro com 19. Principais goleadores da Série A, Tiquinho Soares do Fogão tem 16 gols. Com 13 gols aparecem Marcos Leonardo do Santos e Paulinho do Atlético Mineiro.
Com 11 gols, Vitor Roque, do Atlético Paranaense, e Hulk, do Atlético Mineiro. E para fechar com 10 gols, Daverson, do Cuiabá, e Eduardo Sacha, do Red Bull Bragantino. E também Luizito Soares, do Grêmio. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada na metade. Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal e não deixe de acompanhar os nossos vídeos para ficar ligado em tudo que acontece nas principais divisões do futebol nacional. Grande abraço!